Vamos falar do Palmeiras, né? Vamos começar falando do Palmeiras, Gabi. Porque ontem o Verdão num jogo movimentado, hein? Te surpreendeu o jogo de ontem de alguma forma, Gabi? Essa vitória do Palmeiras? Cara, ontem, na hora do palpite aqui, primeiramente, boa tarde, na verdade, eu falei que ia ser 1-0 e tava bom, né? Só que o Palmeiras entregou muito mais do que aquilo que eu esperava, porque, de fato, foi uma partida extremamente movimentada. Ele iniciar com os 3 zagueiros foi uma coisa que tinha me chamado a atenção e entendi o porquê, né? Até o jogo que o Sport Cristal fez também foi uma partida interessante. Era um time que, como você mesmo cita, né, PDV? O outro time também quer vencer. Então, eu achei interessante a forma como o Abel postou o time. Queria falar sobre o Richard Rios, porque muito torcedor reclamava dele. Inclusive, eu era uma dessas pessoas que falava, pô, o Richard Rios não tá bem, não tá bem. Só que é aquela coisa, né? Palmeiras pode ser ruim com ele e pior sem ele. Então, acho que o Rios, como ele mesmo disse na entrevista coletiva, eu não perdi a titularidade. Não existe titularidade no Palmeiras. Só uma opção do Abel no momento em não me colocar. Acho que ele volta pro time titular porque ele é um cara que realmente faz diferença. E queria também destacar aqui a garra do Palmeiras. Acho que foi isso que fez o time vencer ontem. Foi ir atrás do resultado, uma coisa que a gente estava sentindo falta. O Palmeiras pode não ter feito o seu melhor jogo da vida, que a gente já viu o Palmeiras de Abel Ferreira fazendo. Mas foi um time que mostrou que tem vontade, que tem garra. Fez o jogo que a gente fala que ser jogo de Libertadores. Foi isso que o Palmeiras fez. Foi atrás do resultado no último minuto de jogo com um lançamento perfeito que termina ali com o gol do Richard Rios. Então acho que é isso que a gente tem pra falar do Palmeiras hoje, que vinha de uma pseudo-crise, talvez, né? Muita gente colocando uma crise no Palmeiras, que pra mim ela não existia, era só um momento ruim, e que ontem mostra que não, o Palmeiras ele vai brigar sim por todos os títulos que ele vem a disputar. E aí, Bruno Migliozzi? E só rapidinho, gente, o Mike, apesar da lesão hoje constatada, inclusive, que o Soler trouxe mais cedo, o Mike mais uma vez fazendo uma partida ruim pelo Palmeiras. Pô, eu gostei demais do jogo como um todo. O Sport Cristal entregou mais entretenimento do que eu imaginava nesse Sport Cristal e Palmeiras. Pô, foi legal o jogo. Foi, o Sport Cristal fez uns golaços, cara. Foi interessante. Vocês acham que foi mais falha do eu goleiro? Eu ia perguntar isso agora. Vocês acharam que teve falha? Eu não achei que teve falha. Não, acho que é Foi o mérito dos famoso caras. não milagre. Isso. Deixou de fazer um milagre. Eu vi porque- até gente falando que poderia ter sido mais incisivo na marcação, mas assim, a gente tá falando de uma jogada fora da área, né? Mas eu achei um bom teste. Eu tinha algum receio no grupo do Palmeiras de que não tivesse nenhum grande desafio. E aí pudesse passar, quem sabe, uma impressão errada na fase do mata-mata, de que atropelou todo mundo, chega achando que tá bem. Na verdade não é isso. E não acontece. O Sport Cristal realmente assusta o Palmeiras e mostra de novo o poder de reação, que o Palmeiras costuma mostrar nessa fase da Libertadores. E é uma competição na qual o time se transforma de certa forma. Eu acho que o Palmeiras dá uma amostra de que é sim nos candidatos. Se é que existia alguma dúvida de que o Palmeiras vai brigar por esse título, acho que fica muito claro, serve pra enxergar o Verdão com outros olhos. O que eu não gostei, e aí eu quero entrar daqui a pouco, é da fala do Abel na entrevista coletiva. Qual delas? Ele responde algo que o Ranieri falou na final. Sim. De Corinthians e Palmeiras. Devem ter visto isso. O Abel, ele disse que... vocês viram o que o Ranieri falou? Falou que contra o Palmeiras o pessoal vem pra bater mesmo, sim. que não querem jogar bola e Da tal. vida contra o Palmeiras. Pois é, eu não gosto desse tipo de discurso, ainda mais quando na coletiva da final o Abel não deu entrevista. Ele sai da coletiva sem responder perguntas, rapidamente deixa a sala de coletiva e agora quer remoer coisas da final, ainda mordido, evidentemente, com essa questão. É que mas não achei de é, bom só tom. contextualizando, essa entrevista que o Ranieri deu foi na quarta-feira, certo? No jogo do Corinthians Foi. contra o Huracan. Por isso que ele revive, não é que é uma entrevista antiga. Ele resolve falar sobre isso agora. Mas você conhece Abel Ferreira, né? Pois é, que Ele eu acho gosta que ele de fica trazer mordido isso. com algumas coisas e aí ele não, enfim, não leva essas coisas adiante da melhor forma. Eu acho que não foi o discurso que o torcedor queria ouvir, depois de ele ter conflito com a torcida, o torcedor palmeirense não esqueceu, depois de ter perdido uma final para um rival, ele ainda tá remoendo esse tipo de coisa. Eu imagino que não tenha agradado o torcedor palmeirense, mas assim, sem críticas maiores ao trabalho do Abel, porque de novo mostra poder de reação, poder de colocar esse time de novo em posição de brigar por coisas, brigar por títulos. Eu acho que ele vai conseguir, porque é um técnico muito qualificado, e o Palmeiras vence um jogo desse tamanho que foi maior do que se esperava, até pela dificuldade que o Sport Cristal colocou, justamente para afirmar tudo isso. Mas esse é um discurso que a gente vai ouvir o Abel falando muito nessa temporada, porque é um discurso que ele repete muito
em temporadas, repetiu muito em temporadas passadas, né? Pode pegar aí qualquer partida difícil que o Palmeiras teve em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Abel volta nesse discurso. Ah, porque os times dão a vida pra jogar contra o Palmeiras, usam de antijogo. O Abel tem muito desse perfil de usar isso a favor do Palmeiras, né? Olha, a gente tá jogando muito bem, e então os times querem vir pra cima, querem, na verdade, não jogar, porque o Ranieri fala isso, né, Bruno? Ele fala, a gente tentou parar de algumas formas, fez falta, né? Ele Que fala, caracteriza todas as jogadas deles com que falta, caracterizaria o Abel se antijogo. doeu E o por Abel isso, vai. cara. Então, Isso não, é- eu entendo é super do o que tá jogo. falando. Eu tô falando que. Só contrapondo aqui que vai ser uma coisa que o Abel vai falar o ano inteiro, porque já é um discurso conhecido dele. Eu acho que as duas coisas são válidas, se você quer saber. Primeiro, o Abel pode falar que ele acha que os outros times vêm jogar contra o Palmeiras com mais vontade, pode ser até que seja. Agora, o Corinthians também tem o direito de parar todas as jogadas do Palmeiras com falta. Faz parte do jogo. Eu acho problemático esse discurso só vir à tona quando o Palmeiras começa a oscilar, porque não é de hoje a hegemonia do Palmeiras, sobretudo no futebol paulista, e não é de hoje que os adversários jogam a vera na sua máxima potência pra tentar ganhar do Palmeiras. E aí esse discurso vir à tona quando o time tá mal. Não, ele eu acho fala isso conveniente quando até tá bem demais. também. Ele fala, ele reclama com frequência desse tipo de coisa. Mas o Abel, ele é, além de ser um excepcional técnico, que eu acho que ele de fato é, ele tem essa habilidade de trazer distrações. Eu acho que é assim até que ele tenta trazer. Distrações, a gente não tá falando do Palmeiras Ao foco. ontem. A gente tá falando disso, entendeu? E eu acho que ele até pode achar isso de fato. Ele acha que contra o Palmeiras os times jogam mais. E isso tem que ser, no mínimo, levado como um elogio, né? Sim. Se contra o seu time os outros times fazem mais, é porque você impõe algum desafio a mais pra aquele jogo, então. Acho os dois válidos, acho os dois lados ok. Mas eu acho que o Abel dessa vez reclamou menos. Acho que ontem o que mais chamou a atenção foram as perguntas feitas para os jogadores do Palmeiras depois da partida, né? Richard Rios, Estevão e... Foi Richard Rios, Estevão e Vitor Roque, porque as perguntas feitas ali foram bem incisivas. Por exemplo, pro Richard Rios, você acha que você perdeu a titularidade? Foram perguntas mais nesse aspecto. Vitor Roque, ainda não marcou gol, né? Chegou no Palmeiras como centroavante, ainda não marcou. Pro Estevão, foi questionado o fato dele só marcar contra equipes tidas como pequenas, né? Não aparecer em jogos grandes. Então, acho que a gente pode trazer um pouco dessas respostas, porque são perguntas que de fato incomodam os jogadores, porque viraram, de certa forma, uma piada, né, entre torcidas, né? O Vitor Roque que não marcou ainda, o Estevão que não conseguiu aparecer na final do Campeonato Paulista e realmente tem dificuldades em jogos maiores. A gente pode colocar contra Flamengo, contra Botafogo, são partidas que a gente gostaria de ter visto mais. O Estevão a gente não viu. Mas aí entra o muito Richard que o PDV Rios sempre também fala. Você tem um adversário do outro lado, Sim, PDV. As pessoas sim. os outros times te estudam, eles sabem quais são as suas qualidades Sim. e vão tentar Porque eu acho diminuir que também. o Abel mostrou algo que o torcedor do Palmeiras estava esperando no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, porque muito se cobrou da ida pra volta que ele apresentasse o diferente em Itaquera, mudar o esquema tático, jogar com 2 atacantes, fazer aquela troca que é algo que ele deixa como muito marcante no seu trabalho do Palmeiras. São essas trocas pontuais quando ninguém tá esperando e que mudam o time da água pro vinho. Na final ele não fez. Ontem ele tentou algo novo. Pode não ter dado certo como ele esperava, mas ele tentou algo novo, com 3 zagueiros, sendo um deles um falso lateral direito, que era o Fux, né? Sim. Porque quando o Palmeiras estava sem a bola, ele era lateral direito. Quando tinha a bola, ele era um terceiro zagueiro. E aí trazer o Felipe Anderson pra jogar como 10, o Soler pode até me corrigir, jogou muito poucas vezes como 10 o Felipe Anderson, né? Como esse meio armador, Soler. Isso aí, ele confirma a informação, jogou poucas vezes como meia centralizado. Checou a informação. E é aquilo, tem que ser Informação testado. É um cara confirmada. que o clube investiu bastante, colocou bastante expectativa em cima dele. Então você testar ele numa nova posição, algo que ele fez bastante na Europa, pode ser interessante. Enfim, testou o novo, pode não ter dado certo, mas o Palmeiras procura soluções e vai precisar de soluções no resto da temporada.